Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Michael, sou o host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Olá a todos, e hoje temos uma convidada muito especial, a Cristiane Molon, formada há 20 anos e apaixonada pela medicina integrativa, aquela que tem um olhar para a totalidade do ser. Cristiane, Muito bem-vinda. muito bem-vinda aqui no nosso podcast. É um privilégio estar aqui, eu te ouvi numa palestra e quando eu ouvi eu falei para a Suzy, a gente tem que convidar ela, tem que chamar ela, foi muito bom. E hoje a gente quer falar sobre hábitos saudáveis, como eles podem mudar a nossa vida, os nossos relacionamentos. E eu quero começar contando uma história e daí já faço a pergunta. Há 2 anos atrás eu fui no nutricionista, queria perder peso e ganhar massa muscular. E o nutricionista sugeriu algumas coisas ali que começou a nossa jornada de cuidar do corpo e da saúde nesse aspecto. Da alimentação. E chegou no momento, uma coisinha que nós não conseguimos mudar na nossa casa, que era a cuca do café da tarde. Aqui na nossa região de Blumenau é muito típico. É o clássico. É o clássico, é meio alemão, tem a cuca do café da tarde. E ali eu percebi como é difícil implantar um hábito ou tirar um hábito ruim. Imagina se fosse um outro, maior, algum outro problema maior. E aqui a pergunta, já começando dessa forma, por que é tão difícil mudar hábitos? Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito honrada de participar do podcast de vocês. E respondendo a tua pergunta, se chama condicionamento. Nós somos condicionados a fazer as coisas sempre daquela forma e colocamos uma trava mental que é difícil você mudar o hábito, mas tudo é questão de condicionamento. O cérebro ele é treinável. Nós podemos treinar para aprender hábitos diferentes. Só que no teu exemplo, quantos anos vocês vinham comendo a cuca no meio da tarde? Uhum. Isso não é algo que veio com vocês. Já veio com a região. É um hábito arraigado que estava aqui. Uhum. Ou seja, qual que é a associação que o cérebro faz? 3 horas da tarde, para uma pausa, café com a cuca. Uhum. E o que acontece? A cuca, ela é um carboidrato. Um carboidrato e tem açúcar. Sim. Uhum. Isso imediatamente dispara no cérebro a liberação de neurotransmissores chamados serotonina e dopamina, que promove a sensação de bem-estar, motivação, prazer e recompensa. Então, você vai dar uma pausa daquele ambiente exaustivo de trabalho, onde que você está cansado, para você ter uma recompensa imediata. E a cuca faz isso. Poderia ser um bolo, poderia ser uma visitinha na padaria. O chocolate. Mas o chocolate, por quê? Porque normalmente, quando nós estamos sob tensão, nós precisamos de algo que faça carinho, que dê uma recompensa, que fala, olha, está tudo resolvido. E a cuca provoca justamente isso. Estimula imediatamente os receptores endocannabinoides do cérebro, promove aquela sensação de euforia, de bem-estar, e isso acaba gerando um vício. Por isso que é tão desafiador, porque normalmente nós não pensamos nas recompensas tardias, nós queremos uma recompensa imediata, principalmente naqueles dias de cão, aquele dia que está mais puxado no trabalho. E é isso, o hábito é algo, é um condicionamento do cérebro que normalmente ele tem toda uma estrutura mental por trás disso. E tem que ter um querer muito grande para mudar um hábito. Não é só 21 dias mudando isso que está tudo resolvido. Nós sabemos que isso vai para mais de 6 meses hoje para você mudar um hábito e sempre tem que colocar algo no lugar para que o cérebro não bate tanto de frente e não gera um sofrimento. Então, esse é o desafio de quebrar um hábito, porque ele tem que ser substituído. Sim. E, Cris, e como é que a gente pode ligar isso com as emoções? Eu falo isso porque eu comecei agora em março. A gente tem um amigo que está nos ajudando, né, ele é da medicina ortomolecular. Ele nos ajudou muito a ver algumas coisas assim. E desde março eu cortei o glúten. E a lactose não 100%, assim, né, o pão de queijo ainda vai. Mas me fez muito bem. E eu só vejo, assim, que eu consegui parar com isso. Não foi 6 meses, eu ainda acho assim, né, mas eu precisei de 5 anos. É isso. Porque há 5 anos atrás, eu já fui alertada na época, minha homeopata, ela falou, tu precisa parar com o açúcar e com o trigo, não te cai bem. Só que, assim, a tentação emocional batia mais forte. E daí, foi um processo, sabe, um crescendo até agora tá fácil. Desde março, assim, tá fácil. Por que está fácil? Porque você passou pela pior fase
provavelmente você tem uma grande motivação para isso e Sim. você viu um benefício. Sim. Porque já faz tempo. Agora, o maior desafio é você fazer essa troca e você querer ter todos os benefícios em menos de um mês. Ah, eu Sim. parei uma semana, não observei nada de diferença e vou voltar aos antigos hábitos. Não, você está desde março, você observou o ganho, provavelmente, os benefícios da tua saúde física, mental, emocional, de gestão, tudo. Porque a mudança, ela é exponencial. Sim. Você teve uma motivação e teve um foco nisso muito grande. O que foi? O que você pensou, Suzy, que fez com que depois de tanto tempo você sabendo que você precisava fazer essa mudança e você não conseguia implementar na tua vida, qual foi a viradinha de chave? O que você comunicou para você ali que fez mudar? Você já pensou sobre isso? Eu já pensei sobre isso. Acho que foram várias coisas assim, foi um crescer, mas eu acho que as inflamações, sabe? As inflamações. E esses sintomas psicossomáticos, sempre de novo alguma coisa, assim, que até o marido assim enche o saco de toda hora ver a mulher reclamando de alguma coisa, sabe? Até é legal a gente falar sobre isso. O que você sentia, até para o pessoal que está em casa, Sim. porque é algo que você viveu e que eu posso contar depois da minha experiência também, Sim. que ela é assim. O que você sentia que fez você insistir nessa mudança? Várias coisas. Começar pelos ites, Isso. sinusite, aquela inflamação no dente Gengivite ou da periodonte- gengivite. Eu tinha feito um tratamento agora com dentário muito longo. Mas a questão maior, assim, é o Hashimoto, sabe? Hashimoto. É. Talvez se vocês explicam isso pra quem tá vendo, talvez nem todo mundo Isso. entenda o termo, Suzy, ou a doutora. Sim. Então, isso é interessante porque você teve uma motivação que foi o teu estado de saúde. Você estava descontente com a tua situação atual de saúde, você sabia que precisava ir para um outro nível. Sim. E que isso demanda uma troca e uma renúncia. Sim. E então, para quem não sabe que está em casa, tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. Onde a causa base está relacionada à alimentação e hipermeabilidade intestinal. Imagina que o nosso intestino, ele deveria ser uma peneirinha bem novinha, onde que algumas moléculas grandes, elas passam, não tem passagem por ele, só passam pequenas moléculas com peso molecular bem pequenininho. Quando essa peneirinha, esse nosso intestino está judiado, sofrido por inflamações crônicas, estresse, alimentação, desbiose intestinal, essa nossa peneira que era saudável, só permitia passar algumas substâncias ali, ela começa a ficar com rombos, com buracos. Por ali entram grandes moléculas mal digeridas, principalmente o glúten, lactose, amendoim, alguns alimentos inflamatórios. E este alimento, ele não deveria estar entrando na corrente sanguínea. Okay. E quando tem essa hipermeabilidade, esse buraco na peneira, que é mais fácil de entender, que a gente chama hipermeabilidade intestinal, intestino permeável, uma desbiose, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, acaba passando essas moléculas grandes que acabam gerando inflamação nos órgãos à distância, gerando tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, onde que nós temos a presença dos anticorpos muito elevados. E a tireoidite de Hashimoto, quando os anticorpos estão muito altos, que o normal é não ter anticorpo, quando tem anticorpos ali indica o quê? Eu estou inflamada de forma sistêmica. Tireoidite de Hashimoto indica inflamação. E se eu estou com inflamação na tireoide, a tireoide normalmente não dói, a não ser uma rouquidão, alguma coisa. Mas a gente começa a ter doença de velho em pessoas jovens. Ite. É uma sinusite, é uma rinite, é uma cistite, é uma candidíase, é uma artrite, começa a perder energia, você começa a ter foliculite, começa a ter um monte de ites inexplicáveis, e aí você faz os exames laboratoriais, está tudo normal no exame laboratorial, só que clinicamente a pessoa está se sentindo um lixo, porque ela sabe que ela não está performando como deveria. E aí que entra a mudança de hábito, principalmente da alimentação. Então, Hashimoto, ela cursa com isso, com esses problemas todos, né? Que nós falamos de cansaço, letargia pela manhã, cansaço matinal, acorda devagar, quase parando, de repente pega no tranco, principalmente depois de um cafezinho. Só que durante o dia, a oscila a energia. E quando deu 2, 3 da tarde, o corpo dá aquela queda, aí precisa de um café e de uma cuca. É isso aí. Um carboidrato para poder fazer a bateria girar de novo, e você aguenta mais um tempo com essa mesma situação. Só que nisso, teu intestino está uma droga.
gases, estufamento, arroto, má digestão, porque daí a pessoa não absorve os nutrientes, daí vive com anemia, vive com deficiência de vitamina B12, de vários nutrientes e minerais. Por quê? Porque o intestino está vazando, não está absorvendo, ele não está doente. Porque imagina que o nosso intestino, ele é formado por bactérias boas, ruins e fungos. Teria que todo mundo viver ali como uma boa vizinhança, todo mundo se dando bem. Quando a alimentação tem muito carboidrato, muito açúcar e glúten, leite, diminui a população das bactérias boas, aumenta a população de fungo e de bactéria. Por isso que gera fermentação. Por isso que normalmente a pessoa sempre está fermentando. Era assim que eu me sentia. Estufada, barrigão, estufada, gases, daí aquele cocô que tem um mau cheiro, quando vai limpar suja bastante papel higiênico, quando vai evacuar tem a sensação que não fez tudo, que sempre fica um pouquinho para trás. Isso é legal porque muita gente vai se identificando com esses sintomas. Isso eu achei tão interessante. Isso eu li do cocô essa semana também. De que os bichos, eles não precisam no papel ou da espiga de milho para limpar. É isso. Da espiga de milho, essa aí faz tempo, hein? Faz tempo, né? É isso aí. Mas como é que eu identifico o que é físico e o que é emocional? Por exemplo, eu posso acordar sem energia e meus exames estarem em dia ou funcionando. E como é que eu sei diferenciar o que é um e o que é outro? Ou como é que você sugere essa diferenciação? Isso. Até hoje de manhã eu estava atendendo um paciente que me falou assim... emocionalmente eu estou muito bem nessa fase da minha vida, mas eu sinto fisicamente que tem algo que não está bem. E outros momentos ele estava mal, emocionalmente falando, mas o físico estava legal. O que acontece? Não tem como a gente separar as esferas. Nós somos seres sistêmicos, a parte física, mental, emocional, espiritual, tá tudo interligado aqui. Um corpo estruturado fisicamente, forte, ele vai resistir mais aos embates da vida. Ele vai resistir mais. Um corpo bem nutrido, um corpo treinado com exercício, um corpo suplementado, ele resiste mais. Agora, você fez os exames, está tudo normal, teus exames, você não tem nada laboratorialmente falando, mas você sente que o teu pneu sempre está murcho. Você vai lá e enche o pneu, mas ele sempre está esvaziando. É como se tivesse um cansaço mental, uma exaustão, sempre é um cansaço. Aí nós temos que olhar para a parte emocional. O que esta pessoa está vivendo neste momento da vida? Que para mim os grandes problemas que nós temos na vida são problemas emocionais. Quais são maus hábitos emocionais? Pensar demais, se preocupar excessivamente, viver no passado, reclamar, se vitimizar. Para mim esse é o grande problema. E o que nós vivemos? Nós vivemos no mundo relacional. Ou a gente está com o cônjuge, ou estamos com filhos, ou estamos no ambiente de trabalho, ou temos família. Então, os problemas, eles são financeiros, ou eles são de âmbito relacional, eles são profissionais. Quando você está bem emocionalmente na tua parte relacional, o teu trabalho vai fluir melhor e tudo vai bem. Quando a parte relacional está com alguma treta, algum perrengue, ali começam todos os problemas da vida da gente. Você pode tomar o melhor suplemento da vida, você pode estar com a vitamina D mais que 100, você pode estar tomando vitamina C, própolis, sem glúten, sem lactose. Se as tuas emoções não estiverem bem, você vai adoecer mesmo assim. E eu tive que aprender isso na pele, porque há 20 anos fazendo isso, praticando essa medicina, às vezes a gente tem que passar pelos nossos desertos para a gente poder entender melhor como funciona na prática. Fala mais. Isso. E aí, o que acontece? Eu vinha tudo maravilhosamente bem, tive um problema relacional, e esse problema me levou pro fundo do poço. Eu falei, cara, então não é própolis com creatina em jejum, não é alimentação sem glúten, que é a minha prática, não é suplementação, é como eu estou reagindo a essa parte emocional. O que eu estou fazendo com essa informação que está chegando e como ela está me impactando? Porque imagina você pensando todo dia naquele problema. Sim. O que acontece? Vai gastando energia. Tem aquela frase famosa que é
aquilo que eu foco expande ou aquilo que eu foco cresce. Então, se eu foco num problema emocional, é ele que cresce dentro de mim, emocionalmente falando. Ele vai crescer. Agora, todos vamos ter problemas emocionais? Sim, e várias vezes durante a vida. Para mim, isso faz parte de seres que vivem nessa existência aqui. Não tem como você se blindar disso. Não existe alimentação que te blinda de adoecer. Sim. Não existe estilo de vida que vai te blindar de você travar, evitar o envelhecimento dos teus telômeros e ficar sempre jovem. Não tem nada. O que nós temos é um estilo de vida, de alimentação, de bons hábitos, de treino, de suplementação, mas acima de tudo, saber gerenciar as emoções e saber o que nós estamos fazendo com as emoções, como que isso está me impactando. Porque o grande problema é como eu reajo ao que está acontecendo externamente. E ou as pessoas estão muito reativas, ou elas estão anestesiadas. Que tem duas vertentes. Muitas vezes o estresse ele é tão crônico, e que a pessoa vai se adaptando naquilo e vai achando que é normal viver daquela forma, sem energia, cansado, exausto, e ela fica como anestesiada para a vida. A Suzy me fala alguma coisa, eu até quero responder, mas eu não tenho energia, eu estou exausta. Ou acontece alguma coisa no trabalho, o que eu faço? Eu prefiro não olhar para isso agora, eu não quero decidir isso agora, porque eu não tenho combustível para gastar com isso agora. A pessoa está numa anestesia, é o mecanismo de proteção que ela tem, para continuar sobrevivendo, nem que seja com baixo consumo de combustível. Ela vai continuar sobrevivendo. Onde é que você encontrou respostas para trabalhar a demanda emocional? No consultório, com mais de 25 mil atendimentos. Mais de 25 mil atendimentos, normalmente as pessoas sentam na minha frente, elas vêm porque elas querem mudar a alimentação, mas elas não conseguem porque elas estão passando por alguma coisa na vida, na questão do mundo relacional, e que ela tem, e ela precisa daquilo. Então, quando a pessoa está passando por um problema muito grande, não dá para falar para essa pessoa, vamos zerar o glúten e o açúcar da tua vida nesse momento, porque talvez é o único prazer que ela tem naquele momento da vida dela. Você mata ela. Se você tirar o único prazer que ela tem, tá com vários problemas, não, tem que ter muita calma nessa hora. Ou então a mesma coisa de estratégia de jejum, não é para todo mundo e nem em todo momento. Então eu fui observando, Maicon, justamente na observação do dia a dia de cada paciente que senta na minha frente, os problemas das pessoas são problemas com pessoas. Pessoas têm problemas com pessoas. E porque as pessoas têm problemas com pessoas, elas vão adoecer a parte hormonal, a parte física, a parte energética, a parte mental, a parte emocional, vai adoecer isso. Porque nós não fomos ensinados a trabalhar com a inteligência relacional ou emocional na escola. Isso deveria ter sido ensinado na escola. Matemática, lidar com as finanças e sobre isso. Aí a gente aprende matérias que muitas vezes não vão ser úteis na vida, mas essas coisas básicas a gente não aprende. Daí o que acontece? Duas pessoas casam e vão morar juntos. Um tem um padrão de uma família, outro de outro. Um tem um desejo, outro tem outro. Outro tem um hábito, outro tem outro hábito. Um é noturno, um é matutino. Um gosta de balada, outro gosta de caverna. Aí começam todos os problemas. Daí dessas duas pessoas bem esquisitas, diferentes, morando juntas, vem uma semente. Quando vem a semente, que é o filho, aí começam os problemas, porque se eles não estavam se acertando em dois, como é que vão agora resolver isso? E aí qual a resistência das pessoas? Olhar para as emoções. Por quê? A gente estava até conversando agora, vindo para cá, que para você fazer terapia, para você procurar ajuda, você tem que estar num estado de vulnerabilidade e você tem que estar muito disposto a se conhecer. E tem que ter coragem para olhar para dentro. Tem que estar muito mal? Não tem que estar muito mal. Acredito que tem que querer mudar. É estar disposta à mudança e olhar quem você é realmente. Porque assim, eu vejo que é muito fácil a gente olhar para fora, sabe? Eu sei tudo que eu tenho dentro do meu carro, sei tudo que tem dentro do apartamento, sei tudo que tem dentro do meu guarda-roupa. Mas será que eu consigo entender o que predomina ali dentro de emoções? Será que sou uma pessoa raivosa, amorosa? Será que eu estou ressentida? Será que eu estou chateada? Sim. Eu estou ansiosa? Eu tenho mais paz? Onde eu estou? As pessoas não sabem nem nomear o que sentem. Sim. Mas o Hashimoto é isso, né? É isso. Muitas mulheres têm isso, tá muito assim, muitas mulheres têm. E tá aumentando, e se tu for ver a origem da questão das mulheres que têm Hashimoto, por isso que tem muito mais mulheres do que homens que têm esse problema, tem a ver com emoções. Emoções de não expressar o que sente. De não saber. Uma infância onde talvez a criança foi muito reprimida, tem uma influência sobre isso? 100%. Porque se a criança foi extremamente reprimida, o que ela fez? Eu tenho que ficar quietinha para não desagradar a autoridade em casa, que é o pai e a mãe,
porque assim eu vou ter atenção, vou ser amada, vou ser querida. E a partir do momento que eu me pronunciar, que eu me rebelar contra, eu posso deixar de ser amada. Então, vai criando uma estrutura emocional, toda uma estrutura emocional para se proteger daquilo. Então, muitas vezes é o quê? É muito fácil eu agradar os outros e desagradar a mim mesma. Sim. Então, o padrão do Hashimoto, como de algumas outras coisas também, o que que é? Eu não expresso o que realmente eu sinto. Eu não gostei do que você falou para mim, mas eu não vou falar nada porque eu não quero deixar de ser importante para você. Isso acontece com pai e mãe. Não quero deixar de ser importante, porque se eu falar o que eu penso, se eu expressar o que eu sinto, eu posso magoar o outro. E se eu magoar, eu posso não ser mais a filha queridinha, o filho queridinho. E aí começa todos os padrões de perfeccionismo, crítica, autoexigência, começa a vir tudo ali. Daí a tireoide faz o quê? Ela se bloqueia energeticamente falando. Né? Porque na parte de átomos, moléculas Sim. aqui. E é interessante que minha mãe também tem isso, né? Tem. Você vê que veio, né? É Sim, um padrão. Sim. Deixa eu te perguntar ainda. Tem os perfis comportamentais, né? Tem várias classificações, mas tem ali o melancólico, conforme e tal. São pessoas que têm mais probabilidade, então, de desenvolver, por exemplo, a Hashimoto, porque são pessoas mais detalhistas, perfeccionistas, exigentes, com mais dificuldade de trabalhar a autoestima do que, por exemplo, o influente, que gosta de falar que é o sanguíneo. Você sabe que eu nunca fiz essa associação, não consegui ainda formar uma opinião sobre o que você me falou. Sobre essa questão de perfil comportamental, um padrão, junto com Hashimoto. Falando da Suzy, a Suzy tem Hashimoto, eu também tenho o padrão de Hashimoto e venho me trabalhando muito. Tudo começou ali. A grande ponto de mudança de tudo foi esse diagnóstico de Hashimoto que fez com que eu mergulhasse nessa parte de emoções, para me entender melhor e para entender quem chegaria até mim. E eu sou influente. E eu atendo o quê? Eu atendo dominante, eu atendo conforme, estável, porque hoje eu consigo perceber quais são os padrões comportamentais. Sim. E ele não é só de um padrão. Porque depende do significado que você deu para o que aconteceu na tua vida. Porque todos têm traumas. Talvez o dominante ele é mais dominante. Aonde? Talvez no ambiente de trabalho, talvez no dia a dia, mas não em casa. Porque em casa ele não podia soltar a voz dele para o mundo. E o conforme estável são mais quietinhos. Poderia ter uma relação sobre isso. Nunca fiz essa ligação ainda, mas pensando, raciocinando, que eu atendo uma galera com perfis diferentes, eu não consegui fazer esse link ainda. Mas eu acredito que é o significado que você deu e depende do que você estava vivendo naquele momento, sabe? Independente do perfil. Independente do perfil. Claro, tem pessoas que conseguem se posicionar mais, expressar o que sentem, outros se obrigam a expressar o que sente pela questão da profissão. Ou seja, ela vai ter que se tornar habilidosa numa coisa que talvez nem era um talento para ela. Então, ela vai ter que gastar mais energia para aquilo, mas ela vai se tornar habilidosa naquilo. E falando de tireoide é voz, né? Como que eu vou colocar minha voz pro mundo? Como que eu vou expressar? Primeiro, para eu colocar a voz pro mundo, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu tô fazendo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Vou ter que colocar a voz pro mundo. Sim. Então, eu vejo que o processo de cura, ele já começou, assim, sabe? Eu não consegui zerar meus anticorpos ainda, porque eu estou nessa lida. E olha, que massa. Muito tempo. Não consegui zerar ainda, mas eu sei que vai chegar o momento disso. E sei justamente quais são os gatilhos que fazem isso. O que faz inflamar a tireoide, inflamar o sistema todo. Mas é legal a gente se perceber, se conhecer e entender sempre a doença como um caminho, sabe? Eu sempre falo para os pacientes, eu não tô bem, eu tô doente. Agradeça. Que bom. Que bom que o câncer veio para você, porque se ele chegou para você, era para você. Que bom que o Hashimoto chegou para você, chegou para mim, porque se não fosse isso, como é que eu iria olhar para essas questões? Se tá tudo bem com a minha saúde? As doenças são os grandes desertos que vão preparando a gente, né? Sim. São os testes que vão preparando para que depois a gente possa apoiar outras pessoas, ajudar outras pessoas e até um processo de evolução, de autoconhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, no deserto você descobre quem que é Deus, quem que é você e quem que são os outros. Tu ia falar algo, né? Já, muito, muito. Eu tenho vivido justamente isso nos últimos 8 meses da minha vida. A gente passa por vários desertos na vida, né? E ali tu descobre quem é Deus, quem é você e quem são as pessoas que estão ao seu redor. E aí você vê que nessas horas do deserto mesmo, é você ajoelhado no chão com a vertical aqui.
É isso aí, é isso aqui. E é ali que você vai se conhecendo, você vai se fortalecendo, potencializando todas as tuas dificuldades e tudo. Mas faz total sentido isso. Antes você falou, Cris, posso falar Cris, né? A gente Claro, nem combinou. claro. Aham, é Só isso para aí. você saber, ela é a doutora Cris. Não, pode chamar de Cris, tá tudo certo. Então, por exemplo, eu também atendo casais com a ideia de desenvolver inteligência emocional, relacionamentos. E os casais, eles chegam lá e dizem, o nosso casamento não tá legal. A gente faz geralmente um mapa de autoavaliação sistêmico, olha as áreas da vida e tudo mais. Mas eu percebo que, como é difícil as pessoas conseguirem mudar. Muitas vezes elas têm essa vulnerabilidade que você falou antes, eu preciso de alguma ajuda, vou fazer alguma espécie de terapia, buscar algum caminho. Mas estando lá, eu também entendo que eu faço coaching como coach de relacionamentos, eu não tenho poder de mudar alguém, eu tenho poder de usar uma ferramenta, de fazer as perguntas certas, de dar uma tarefa, mas as pessoas elas têm extrema dificuldade, tenho percebido, de colocar isso em prática no dia a dia. Por exemplo, eu quero emagrecer. Agora, eu realmente estou disposto a cortar ou mudar meus hábitos para emagrecer? Por exemplo, eu gostaria de acordar mais cedo, mas eu realmente estou disposto a dormir mais cedo e mudar alguma coisa? Eu quero melhorar as minhas emoções, mas eu realmente estou disposto a ler um livro que fala sobre emoções e ir a fundo na minha história? E eu percebo que na sessão a pessoa até que vem, mas muitas vezes lá no dia a dia é que pega. Sim. Como é que você percebe isso? Como é que você trabalha isso? Como é que eu posso ajudar, por exemplo, a pessoa que eu atendo a ter uma mudança real? E também quem está em alguma espécie de terapia para mudar de verdade. Você não quer perder teu tempo, teu dinheiro, tua vida sem ter uma transformação real. É isso. Então, primeiro a pessoa tem que ter uma motivação para aquilo. Qual a motivação que ela tem? Eu quero emagrecer porque eu tenho uma festa daqui a um mês, então eu vou usar um injetável, alguma coisa aqui, porque eu quero emagrecer rápido, porque eu tenho um evento. Essa pessoa não vai querer mudar nada, ela vai querer uma pílula milagrosa, uma injeção milagrosa para mudar. A maioria das pessoas estão desse jeito. Elas não querem dispor tempo, energia, muito menos disciplina para mudar algo. Querem as pílulas milagrosas. Por isso que tem mais gente com maus hábitos do que pessoas com estilo de vida saudável. Por quê? Vou acordar 10 minutos mais cedo para eu fazer a minha rotina, orar, meditar, visualizar o meu dia, tomar um café da manhã. Normalmente as pessoas não querem isso. Então, tem que ter um querer muito grande e uma disciplina. Normalmente, assim, é justamente aquilo. Você está aqui. Esse é teu estado atual agora de saúde. Você está assim. Tu está contente com isso? Não. Você quer vir aqui, para esse nível aqui, ok. Você vai ter que fazer isso. O quanto você está disposto a abrir mão das coisas que te adoeceram para você sair daqui, uma vidinha mais ou menos, e para uma vida de alta performance e resultado. Quanto você está disposto? Normalmente, a resposta das pessoas nunca é 10, tá? É 6, 7, porque elas querem a mudança, mas elas não querem viver o processo. E elas precisam viver o processo. Por que não querem pagar o preço do processo? Porque vai ter que abrir mão da vida do condicionamento e dos maus hábitos. Por que é tão desafiador? Talvez porque a pessoa está toda bagunçada, a parte de vitaminas, minerais e hormônios. Uma pessoa que está toda esculhambada. Isso aí é suplementação. Isso. Ela tá toda bagunçada. Ela passou por um estresse violento na empresa, ou no relacionamento, ou teve uma mudança, teve uma transição de carreira. Ela tá bagunçada. E ela precisa mudar hábitos. Ela não vai ter energia para essa mudança. Ela precisa de algo para girar a chave aqui, para mudar o drive mental. E muitas vezes é pouca coisa. Você vai colocar ali, vitamina B12 tá baixa, que tem a ver com a memória, com motivação, com disposição, com pique. Dá um giro grande na pessoa. Ou talvez uma vitamina D que tá zerada, ajuda a melhorar também. Ou uma pessoa que veio estressada cronicamente falando que os hormônios estão tudo lá no chinelo. Essa pessoa não vai ter vitalidade e combustível para mudar hábitos e sustentar essa mudança. Sim, eu concordo. Então, o que a gente precisa? Como é que essa pessoa está? Fisicamente a gente sabe, emocionalmente a gente sabe, ela contou a história dela toda aqui. Mas do ponto de vista laboratorial e bioquímico, como é que essa pessoa está? Tá toda bagunçada. Vamos corrigir essa desordem toda. Aí a pessoa já se anima a ter uma mudança. Como é que a pessoa vai levantar? Ela só pode treinar de manhã. E ela não consegue levantar de manhã porque ela tá arrebentada.
com uma tireoide estourada, ela não vai conseguir levantar de manhã se ela não corrigir a tireoide. Ou pega uma pessoa que não dorme bem, ela vai dormir meia-noite, 1 da manhã, tem um sono todo com micro despertar, não tem um sono profundo e reparador, e ela só tem o horário para treinar de manhã. Enquanto você não regular o sono dessa pessoa, ela não consegue mudar os hábitos. Então, o que nós precisamos? Tem algumas coisas, uns pilares que a gente precisa organizar para que essa pessoa consiga sair daqui e venha para cá. Ela precisa melhorar a alimentação, tirar os alimentos inflamatórios, só de a pessoa reduzir. Deixa claro para as pessoas aqui o que são eles. Alimentos inflamatórios. Então, o que é o alimento que mais inflama o nosso corpo? Glúten, que são todas as farinhas brancas, que o glúten é como se fosse uma cola que vai grudando no nosso intestino e todos os órgãos e não deixa os nutrientes serem absorvidos. Então, o glúten é o alimento mais inflamatório que tem junto com açúcar. E o glúten, na tua opinião, se fosse para a Europa, muda? Muito. Muito, muito. Totalmente diferente. Tanto que quando eu vou pra lá, eu me esbaldo. Croissant. Nós moramos 7 anos na Alemanha, o que mais nós sentimos falta é do pão e de tudo que faz parte. É isso. Quando eu vou pra lá, eu falo, nossa, agora eu vou ser feliz, sem culpa, porque aqui, né, não inflama, você come aquilo, você fica com a barriga sequinha, você tá bem, você não tem pigarro, tá tudo... Isso não é um problema. O grande problema é o glúten extremamente modificado que nós temos aqui. Então, no Brasil ou na América do Sul? América do Sul. Então, assim... É glúten e açúcar. Se reduzir isso, a pessoa já saiu de 0 para 80, só de reduzir isso tudo. Aí, se ela reduzir um pouco o industrializado e colocar um pouco mais de comida de verdade, aquela que estraga rápido, que não tem rótulo, nossa, aí ela está com o jogo, começou ganhando. Se começa a fazer algum exercício físico, que é a alimentação dos pilares, é o exercício físico. Ah, eu não gosto. Algumas coisas na vida a gente... não tem que gostar para fazer. Nem todo dia eu estou disposta a levantar com energia 1000 por hora para trabalhar, mas é jogo de gente grande, a gente tem que ir. Sim. A academia é isso. Você começa a fazer totalmente desmotivado, de repente virou disciplina e você não precisa mais da motivação para fazer. Simplesmente aquilo se tornou você trocou um ciclo vicioso de sofá e cama por um ciclo virtuoso que é de academia. É uma caminhada, é uma dança, é uma bike, sei lá, qualquer coisa que a pessoa faça. Então, toda vez que um profissional da saúde diz, fazer exercício físico, não quer dizer que seja só academia. Pode ser um pilates, pode ser... balé funcional também tem agora? Balé funcional, é dança, vai fazer yoga, vai fazer pilates, vai fazer bike, vai fazer caminhada, corrida. O melhor exercício que existe, sem sombra de dúvida, para qualidade muscular, para cérebro, para osso, é musculação, tá? Ok. De forma inquestionável, é musculação. Mas entre a pessoa não fazer nada e fazer algum outro exercício, faça algum outro exercício. Precisa fazer alguma coisa. Tem coisas que a gente faz sem gostar e outras a gente faz porque a gente gosta. Então, exercício é uma coisa que isso não tem, é inegociável. Exercício físico para quem quer ser mais produtivo, mais criativo, para quem quer envelhecer com saúde, para quem quer ter energia, vitalidade, porque não tem preguiça que resista à academia, não tem depressão que resista a uma academia, não tem ansiedade, não tem nada. Por quê? Porque na academia você vai estimular a tua farmácia interna. Nós temos uma farmacinha interna poderosa de hormônios, neurotransmissores e tudo. Então, ou você vai começar a fazer academia para você estimular essa tua bioquímica a trabalhar a teu favor, ou você vai continuar com os hábitos péssimos, vai ficar mais para frente refém de remedinho. Antidepressivo, calmante, tudo. E tem aquelas pessoas que dizem, mas é genético, porque minha mãe já tinha isso, minha mãe já não cuidava, quer dizer, não vou dizer não cuidava do corpo, mas tinha uma alimentação diferente. Qual a diferença de genético e epigenético? Porque a epigenética está relacionada mais aos hábitos, da forma como eu entendo, mas fala um pouquinho para nós. Genético. Você nasceu com os genes da tua família, que você herdou de toda a tua ancestralidade, o Michael também, eu também. Os genes, eles influenciam no máximo de 15% a 20% na nossa vida. Então, eu só vou padecer das mesmas doenças que os meus ancestrais padeceram se eu fizer exatamente o caminho que eles fizeram.
Eu só vou ter diabetes se eu fizer o que minha família fez, só vou ter problema se eles fizeram, a não ser que você nasceu com uma doença genética que é diferente, tá? Mas uma pessoa saudável só vai repetir o padrão da família adoecendo dos mesmos males se ela tiver os mesmos hábitos que a família. A cuca das 3 da tarde. Com tendência a uma diabetes. Isso é epigenético. Isso é epigenético. O que é o epigenético? Epigenético é o que está além do gene. É o que está além do gene, que é o que vai fazer o gene expressar saúde ou doença. E o que é epigenética? É o ambiente. É o ambiente, são os hábitos. Então, o ambiente que eu vivo. Onde eu vivo, com quem eu vivo, o que eu como, o que eu falo, o que eu assisto, o que eu penso, o que eu sinto, qual ambiente que eu estou inserido, quais são as pessoas que estão ao meu redor. Isso vai moldar o meu estilo de vida. Porque eu só ando com pessoa que come, sei lá, pão todo dia. Para mim vai ser correto comer pão. Mas eu começo a andar com pessoa que acorda de manhã e ela vai comer um ovo com abacate e um café preto. Opa! Mudou o jogo. E mudou a resposta do meu corpo, também a bioquímica do meu corpo. Ah, mas daí eu só tô assistindo programas de televisão de alimentação todo dia, eu quero emagrecer. Não vai emagrecer. Você precisa substituir por programas de pessoas que você fala, poxa, isso é uma inspiração pra mim. Aí você é uma pessoa super positiva, mas começou a andar com gente que reclama de tudo da vida. Se tá chuva, sol, reclama de tudo. Sim. Você vai ser contaminado por a pessoa negativa, por mais positiva que você seja, porque nós somos programados para negatividade e para escassez. Mas o que a gente vem fazendo é se trabalhando, buscando desenvolvimento para a gente ser próspero, abundante, para esbanjar saúde, para a gente ter melhores condições. Só que isso é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia. É 1% melhor a cada dia. E quando eu não busco essa melhora todos os dias, eu vou ficando estagnada, repetindo os padrões que a família tinha. E aí eu estou condenada a sofrer dos mesmos males que eles sofriam. Agora eu decido ler livros diferentes, estar conectada com pessoas diferentes, só procurar programas de televisão que vão alimentar com coisas mais nobres, que falam de coisas diferentes, escolher quem eu vou seguir nas redes sociais. Quando eu começo a ser seletivo com as minhas escolhas, muda o jogo. Porque você já não tolera qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer conversa, qualquer tipo de gente. A pessoa começa a reclamar do teu lado e fala, ai, isso já... Você já percebe que diminui tua vitalidade, que você está perdendo energia ali. Ao passo, quando você está perto de pessoas alegres, felizes, motivadas, muda completamente. Você quer estar perto de gente assim. Não que pessoas otimistas, motivadas não tenham problema, só que elas lidam de uma forma diferente com o problema. Tem pessoas que têm um problema... Diante daquele problema tem 3 soluções. E tem pessoas que diante de uma solução tem 10 problemas. Tem 3 problemas. É isso aqui. Então é a forma que a gente vê a vida que muda todo o jogo. E o bom é que nós temos muito acesso à informação. É abrir YouTube, Instagram, qualquer coisa, livros, livrarias, nós temos acesso à informação. Só que nós precisamos fazer o quê? Querer. Sair de um ciclo de estagnação para um ciclo de crescimento. E investir todo dia nisso. Porque, eu vou para academia uma vez por semana só, não vai surtir efeito. Vou comer uma folha de alface no sábado, também não vai. Vou beber das fontes que me vão fazer crescer de vez em quando, não. Tem que ser algo que tem que ser um compromisso. É igual o exercício lá. Você vai comer 80% do tempo bem, para você se permitir os 20% flexibilizar. Você tá ganhando lá na frente. De manhã eu troquei o pão com margarina pelo jejum, ou pelo ovo, ou por uma fruta. Nossa, você já começou o dia ganhando. Poxa, hoje eu acordei super para baixo, mas eu decidi ir pra academia fazer 10 minutos de esteira. É melhor do que ficar em casa dormindo e reclamando. Porque aqueles 10 minutos de esteira vai fazer mudar a qualidade do teu dia, porque a forma que a gente acorda de manhã muda todo o jogo. Então, eu acredito muito, sabe, no quê? Nos micro-hábitos. Ou hábitos atômicos. São os micro-hábitos que você vai fazendo todo dia, que ele vai mudar todo o jogo. Acordou de manhã, teve uma péssima noite. Essa noite eu não dormi. Essa noite eu dormi, acho, 2 horas, 3 horas. Eu falei, cara, mas eu tenho minhas estratégias. Perdi o sono. Eu falei, amanhã eu tenho atendimento, eu tenho podcast, eu tenho um dia puxado, o que eu vou fazer? Fiz tudo que eu podia de manhã cedo. Vai treinar... Vai orar, vai fazer o devocional de manhã, vai lá, cabeça e trabalhando eu sou as afirmações e tudo. É aqui, o tempo inteiro, enchendo o cérebro, impregnando ele de informação boa para falar, olha, cara,
você não dormiu. E eu poderia ter todos os motivos para estar bocejando aqui cansada, mas o que que é? É uma escolha. Eu sempre falo, você pode escolher viver ou morrer quando tu acorda. Sim. Todos os dias. E o que que eu vou escolher? Viver. E o que vai ser vida para mim? Depende. Depende vida o que que é. Vida pode ser uma xícara de café com açúcar, ou vida pode ser uma xícara de chá, ou só um café com óleo de coco, sei lá o quê, ou você agradecer pelo seu dia. Então, são os micro hábitos, e as pessoas complicam demais, sabe? Eu vejo que nós somos acostumados a complicar demais a vida, e a vida é tudo muito simples. É tudo muito simples. Muito simples. Eu Muito simples. preciso falar algo que me veio à mente quando você estava falando. Você falou do ambiente, do poder do ambiente. Tem o Salmo 1, que é o primeiro salmo de 150 salmos. Salmos é uma jornada. Você começa com 1 e termina com 50, que é o ápice. Mas a primeira palavra do versículo 1 é: cuide com as pessoas com as quais você convive. Eu vou traduzir com as minhas palavras, né? Cuide com as pessoas que você convive, cuide com as pessoas que você escuta Senta à mesa. e cuida com as pessoas que você senta à mesa. Ou seja, ele está dando um alerta para cuide com o ecossistema que você está. Ou, em outras palavras, ele diz: é feliz aquele que está no ecossistema de Deus. E se a gente entende que Deus deseja uma vida plena e abundante para cada um de nós, o ecossistema de Deus é um ecossistema de vida. Então, o Salmo 1 já traz esse alerta de você perceber aonde é que você está, perceber quem você escuta, perceber quem tem te influenciado, quem não tem te influenciado. Tem um livro até, nós temos sempre os nossos livros de presente para os nossos convidados. Depois você vai ganhar, Cris. Ai, que legal. Mas o meu é um tema masculino, claro, geração pornô, não só masculino. Mas eu tive, na minha adolescência, muito problema com pornografia que entrou na minha idade adulta, no casamento. Eu falo isso abertamente. E aqui eu escrevo a minha história com esse tema. Sim. E muito tem a ver com ecossistema. Então, tinha a ver com o ecossistema que eu vivia lá como adolescente, os amigos que eu tinha, as pessoas que me influenciavam. Então, eu acredito que todos os maus hábitos, todos eles, vêm do nosso ecossistema. Seja familiar, seja social. Às vezes pode ser até no casamento. Pode ser o conjugal, o marido, a esposa tem um mau hábito que se torna uma âncora na vida do casal, em vez de ser algo que impulsiona a nós uma vida diferente, extraordinária, com sentido. É isso aí. E é interessante que você me falando do Salmo 1, eu nunca vi esse salmo. E olha que eu sou muito de salmo. Então eu vou dar tarefa, Salmo 1. Salmo. E você falou, eu falei, poxa, mas esse eu nunca vi ainda. E interessante. Talvez então, foi a tradução do Michael. Eu vou abrir ele aqui, tá? Então, legal aqui, que daí isso aqui eu já vou, do meu dever de casa, agora eu quero saber isso daqui, porque eu adoro isso, pra você ver sobre a questão do ecossistema. E assim, a Bíblia, pra mim, o que eu tenho como a Bíblia? Como um livro filosófico. É um livro de estilo de vida, é um livro filosófico, que não tem nada a ver com religião, pra mim, aquilo tem a ver com filosofia. E olha só que interessante o ecossistema, e olha, e a tua história, né, Maicon? Como é... E isso que você falou dessa questão de pornografia aqui, a gente traduz no ambiente de casa. Eu trazendo isso, você falando, eu pensando, tá, mas é isso que acontece às vezes em casa, num outro âmbito. Alguém quer mudar o hábito, quer ir pra academia, e tem alguém que puxa, que não estimula. Ou a pessoa está zerada do glúten, vem alguém com bolo, ele sabe que a pessoa ama aquele bolo, vai lá e leva aquele bolo, é uma provocação. Ou então você está querendo fazer a tua rotina espiritual e naquela hora alguém liga a televisão, coloca num som alto que te atrapalha bem no meio, que te desperta uma raiva. Então, olha a importância de um alinhamento de família, alinhamento de casal, de família, de quais são os valores. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, que isso deveria ser acordado no início do relacionamento, né? O que você quer da vida? Quais são os teus valores? O que você pensa sobre isso? Para poder tratar ou, de repente, né? Sim. Já dissolver ali. Mas isso é sobre os hábitos também, que é o ambiente familiar, ali molda tudo. E tem uma imagem muito interessante que ficou na minha mente desde que eu fiz uma monografia sobre obesidade, que era assim, normalmente numa família de obeso, todo mundo é obeso, inclusive o gato e o cachorro. Sim. Verdade, eu nunca tinha percebido isso. Sempre. Eles são, porque eles sempre estão perto do sofá aqui, tudo que sobra aqui vai para os bichinhos. Ou se a família é extremamente sedentária, ninguém faz nada.
você tem que dar comida na boca do cachorro, do gato, porque eles não têm energia para nada. Então, os animais mostram muito como é a nossa vida. E se o animal que não tem córtex cerebral, que não tem essa capacidade de raciocínio, ele está sendo moldado pelos hábitos, imagina as pessoas que têm capacidade de raciocínio, só que muitas vezes agem no automático sem pensar. Sim. No que estão fazendo, tudo no piloto automático. Se fosse um hábito bom, piloto automático, né? Tudo bem, mas nem tudo são hábitos Eu observo bons, isso né? nos restaurantes com famílias. Tu já vê a energia, o semblante do rosto deles assim, mais uma refeição. Nossa. Ou dos casais. Muitas vezes, tu vai lá num lugar legal, e daí os casais estão num lugar legal, tem uma comida legal, e daí cada um tá sentado lá com a energia do celular e não consegue se conectar. Não consegue se olhar nos olhos, não consegue se relacionar nesse sentido. Também tem a ver com hábitos que eles criaram e que o restaurante traz esse ambiente, em vez de ser algo romântico, algo legal na vida deles. Cris, posso te ler o Salmo 1? Gostaria de te ler. Pode. Tá. Ó, outra tradução, tá? Feliz é o homem, eu vou traduzir como pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma tradução mais antiga, mas é a mesma coisa que eu falei. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E aqui ele deixa claro que aquele caminho é um caminho de morte, é um caminho que traz destruição. E o caminho do ecossistema de Deus é um caminho de vida, um caminho onde a planta cresce, onde a planta floresce, a nossa vida floresce, se a gente fazer essa analogia. E muito obrigada pela leitura. Ela fez, conectou muito hoje com o podcast, viu? Porque se a gente for pensar assim, o que é da vontade, né, de Deus, né, talvez pessoas que vão assistir depois que tem uma outra visão, mas o que é de Deus? Tem que ser algo leve, algo que abunda, algo que prospera, algo que faz a pessoa florescer, a pessoa crescer. Exatamente. Isso. E os bons hábitos fazem isso. Sim. Uma boa alimentação, uma boa rotina de sono, uma rotina sagrada de manhã, exercício físico, lidar com as emoções, escolher o ecossistema que está, é uma coisa que te faz florescer, te faz abundar, prosperar em todas as áreas da vida. Ao passo que, se está numa mesa que só te puxa para trás, onde que as pessoas não te estimulam, não te incentivam a ir além, para mim isso não combina com paz. Então, é algo que vai fazer o quê? Vai te puxar para baixo. Então, automaticamente, esse salmo, ele vai marcar esse podcast aqui, porque tem tudo a ver com o estilo de vida. E isso é legal, é bom para refletir sobre. É interessante. Cris, fala um pouquinho dos teus hábitos e como alguém coloca bons hábitos para dentro da sua rotina. Como é que eu começo? Já falaste ali do 1%, dos micro hábitos, mas alguém que está querendo mudar de vida, seja no físico, seja no relacional, no emocional, no espiritual, nas suas rotinas, como é que a pessoa começa? Primeiro, a pessoa tem que ter um objetivo. O que ela quer. Primeiro, ela tem que saber o que ela quer. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar vai me levar para algum lugar. Eu vou colocar, eu quero ir do ponto A ao B. Eu tenho que colocar o GPS para me colocar lá. Então, eu sei que eu estou descontente com a minha situação. O que eu preciso fazer para mudar? Nós precisamos ter coisas simples. Coisas básicas. Uma delas, ter rotina. Para acordar e para dormir. Eu acredito muito no poder das rotinas. Precisa acordar às 5 da manhã? Não necessariamente às 5 da manhã. Porque senão só prosperaria quem acorda às 5 da manhã. Você pode acordar às 8 da manhã e ter a tua rotina top também. Precisa tomar banho gelado todos os dias? Não para todo mundo. Isso não é para todo mundo também. Então, coisas simples. O que eu posso fazer? Acordar. Primeira coisa, acorda. Abre as janelas do quarto, deixa a claridade entrar para a tua retina, os teus olhos perceber a claridade, informar para o teu cérebro que já é dia, que está começando o dia. Nisso você já ativa um estado de presença de manhã. Eu vou falar a minha rotina, porque eu acredito que isso vai muito da vida de cada um, que cada um tem que idealizar a sua rotina, né? Eu acordo,
eu já começo a agradecer na largada. Obrigada por mais um dia, por essa oportunidade, pela minha vida. Já começo a agradecer. É mais de 10 motivos agradecendo. Isso que eu tenho um caderno do Ritual da Gratidão, que normalmente eu escrevo todo dia. E já começo ali, agradece, ora. Aí oro, tenho o meu ritual do meu devocional, ou só um Pai Nosso, alguma coisa na minha cabeça aqui que é aquele meu momento. E aí eu já começo a visualizar o meu dia positivamente. Pô, hoje eu sei toda a minha agenda como vai ser assim. Ah, tem algo que preocupa? Eu já visualizei positivamente como vai ser, eu já determinei. Pode ser que não aconteça daquele jeito, mas se não acontecer daquela forma, eu já sei como vou mudar o jogo. Água em jejum de manhã. Primeira coisa, 300 a 400 ml de água em jejum de manhã, morna se o teu intestino estiver mais preso, ou água a temperatura ambiente, coloca própolis ou só água normal. Usa, antes disso, raspador de língua, de preferência de cobre, para tirar todas as toxinas da língua. Essa eu nunca ouvi. Essa eu também não tinha ouvido, Tem um raspador de língua de cobre, que ele vem da medicina Ayurveda. Porque quando a gente dorme, a nossa língua guarda toda essa burra, as toxinas metabólicas da noite. Quando você acorda, você passa aquele raspador de língua e ele remove toda essa burra. Isso melhora a questão do hálito, melhora a tua parte digestiva, tira toda aquela saburra da língua, melhora bastante a tua higiene bucal e você já começa o teu dia completamente diferente. Muda até o paladar dos alimentos. Poxa, como é que se chama isso mesmo? É raspador de língua. Raspador de língua. Raspador de língua. Depois eu mostro pra vocês como que é. Então, começa isso. Depois, primeira coisa, aí, quando você levanta, daí água em jejum e um desjejum. Eu sou uma pessoa que eu amo o café da manhã. Amo o café da manhã. Pra mim, é um ritual aquele café da manhã. Se eu pudesse, todo dia eu colocaria vela, mas não coloco vela durante a semana. Mas eu amo preparar aquele café da manhã. Aquelas frutas com sementes, meu café preto, aquele ovo com abacate e tudo, pra mim é um prazer, porque eu sei que eu estou fazendo um carinho pro meu corpo, pra minha mente, e eu sei que ele vai ser produtivo, que eu estou mandando um bom combustível pro meu cérebro, que eu vou trabalhar o dia inteiro com a cabeça, que eu preciso estar bem nutrida. E aí, antes disso, academia. Normalmente academia de 3 a 5 vezes por semana, depende das rotinas, mas normalmente academia e dança. Então, eu faço 6 vezes por semana, eu faço exercício. Dança e academia, musculação. Estando bem, não estando bem. Não tem jogo, não tem choro e não tem negociação. É que tem a acontecer. Academia, aí trabalho, aí depois água, muita água durante o dia. As pessoas esquecem do básico. Querem pular de fase, tomar suplemento caro, esquecem de fazer o básico que é a água. Nós precisamos, em média, para a gente saber o quanto de água a gente precisa, a gente calcula o peso vezes 0,35 vai dar a quantidade de água que a pessoa precisa por dia. E se a pessoa treina, aumenta 500 ml a mais de água. E aí o almoço, como que tem que ser a rotina de alimentação? Uma rotina de alimentação de que teu prato tem muita salada, variedade, saladas, verduras, legumes, com muito azeite de oliva, porque o nosso corpo precisa da gordura para produzir neurônio, produzir hormônio, para produzir o colesterol bom, que é a partir do colesterol que vem os hormônios, e para ter vitamina D, absorver as vitaminas lipossolúveis e proteína. Precisa de proteína para construir músculo, ossos e tudo precisamos de proteína, cabelo, pele. E reduz os carboidratos. Vai comer menos carboidratos refinados, menos farinhas, priorize proteínas, que é frango, peixe, carne, ovos e bastante legumes, saladas de monte. E diminui os carboidratos. Carboidrato te rouba energia. Ah, vai comer um aipim? Sim. Vai comer um risoto, eventualmente? Sim, mas tenta diminuir isso, porque o carboidrato em excesso faz com que lá pelas 3 da tarde a gente já tenha vontade de comer de novo. A cuca. E daí quando aumenta a ingestão de proteína, ela te dá mais saciedade, porque ela leva mais tempo para ser digerida. E aí o ideal seria o quê? Café até 2, 3 horas da tarde. Não tomar café depois, porque isso vai influenciar na nossa rotina do sono. Tem gente que fala, eu tomo café até antes de dormir, que não vai ter problema. Vai ter problema. Você vai perceber que uma parte do teu cérebro não vai desligar. E aí, jantar cedo. O ideal seria jantar até 7 horas da noite, algo leve. Porque se você comer algo copioso, o teu estômago vai estar pesado e vai estar ocupado em digerir o que você comeu, você não vai conseguir ter um descanso adequado. O que seria esse leve à noite? Um omelete.
um omeletão bem caprichado, pode ser uma sopa, pode ser um franguinho com uma salada, com legumes, pode ser um peixe, pode ser um bife com alguma coisa, pode ser um espetinho, alguma coisa mais leve antes. Evitar comer assim, massa, pizza, deixa isso para final de semana. Né? 80% do tempo, se a gente conseguir manter essa rotina, final de semana a gente vai lá comer pizza, hambúrguer, vai tomar cerveja, vai ter a vida de gente normal e durante a semana cuidar para a gente performar mais. Então, jantar um pouco mais cedo. E se a pessoa gosta do jejum, por que não? Né? Fazer um jejum à noite. Faz a última refeição 5 horas da tarde e depois só vai na água ou no chá e só vai tomar café no outro dia. Faz um jejum de 14, 16, 18 horas também pode ser uma estratégia legal. Então, à noite, a nossa noite vai ser como foi o dia. Se o dia foi agitado, resolveu um monte de pepino, estava com o pensamento acelerado, na ansiedade a 1000 por hora, você não vai conseguir ter um sono reparador. Então, a gente tem que cuidar desde que a gente acorda com a nossa rotina, para que à noite a gente possa ter um sono reparador. Então, eu diria que assim, os pilares para um estilo de vida saudável é a alimentação, é exercício físico, é o sono reparador, alimentação melhora o intestino já e cuidar das emoções. Identificar o que está sentindo, não negligenciar isso. Eu estou com raiva? Legal. A raiva pode ser algo bom. Ela pode te motivar para uma ação. Então, a raiva é boa. Normalmente, os grandes feitos da nossa vida, nós somos movidos à raiva. Ficou com a raiva, tu vai lá e executa aquilo e tá tudo ok. É legal sentir raiva de vez em quando. Jesus também teve raiva. É a parte mais revosa de casa falando. Eu gosto de exemplificar com Jesus, porque a gente sempre acha assim, Jesus era o pacificador, o Jesus era o zenho, o paz e amor. Mas não, teve momentos onde ele também pegou e virou a mesa de indignação, de queria mudança, sabe? Sim. Precisamos disso também. E sobre o horário de dormir, qual horário que é o adequado? Porque tem pessoas que dizem, vou dormir meia-noite, 1h da manhã, e também não dá nada, assim como tomar café antes de dormir. Tem uma influência sobre os meus hábitos, o que eu for viver no meu dia? Isso. O que seria o ideal? O ideal, que não tem nada a ver com a nossa sociedade moderna. O ideal é dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Isso seria o ideal. Tá? Que não tem nada a ver hoje com o nosso mundo industrial, com excesso de estímulo luminoso. As pessoas nem sabem quando as galinhas vão dormir. Nem sabe, nem, né? O ideal é o quê? 10 horas, 10h30, estourando na cama. 10, 10h30, dormindo, estar na cama para dormir mesmo. Só que para isso você precisa diminuir o estímulo de luz. Diminuir a luz azul, diminuir excesso de luz, diminuir excesso de informação, porque tudo isso excita o cérebro. E o cérebro super agitado, excitado com rede social, com celular e tudo, você não consegue desligar. Na hora de dormir, você vai lá e fica contando carneirinho e não vem. Então, nós precisamos ter uma rotina do sono que ela já começa ali. Opa, à noite vai ler um livro, vai interagir com a família, vai assistir um filme mais tranquilo, vai evitar DR à noite, discussões, coisas Esse é um conselho nosso também, tá? Nunca discuta à noite, sempre de manhã. Isso, porque inevitavelmente vai atrapalhar a questão do sono aqui. Prepara um chá à noite, substitui, evita energético, chimarrão, chá verde, café à noite, vai para os chás de camomila, mulungu, erva doce, cidreira, chazinhos de avó, né? Porque são mais calmantes. Um banho morno ajuda também. E aí, uma coisa que eu sempre oriento, normalmente as pessoas ou elas têm dificuldade para desligar ou elas têm dificuldade para manter o sono. Coloca os teus perrengues tudo no papel. Antes de ir para a cama, a hora que saiu do trabalho, amanhã eu preciso fazer isso, para você desocupar espaço da tua mente. Um planner, né? Porque senão o cérebro vai te acordar 3 da manhã e falar, ei, olha só, tu tem aquele problema para resolver amanhã. Tu te acordando agora, não esquece, fica ali, daí tu não dorme mais. Então, a criar o hábito de colocar o que é urgente, o que pode esperar, dividir as tarefas, que nós temos uma tendência a tratar tudo como urgência e não precisa ser assim. Sim. Urgente é viver a vida no agora. Agora. Depois, não sei o que vai acontecer, a gente não sabe se vai estar aqui, então a gente precisa dar um passo para trás, respirar mais, de forma consciente, se perguntar o que é importante fazer agora, para a gente evitar o sofrimento. Que vai ter, preocupação vai ter para todo mundo, isso não tem como evitar. Mas é estar mais no estado de presença, para dar até para desligar o sono, para gerenciar melhor o estresse, os hormônios, as emoções, né? E o planner é muito legal, o Maico também disse que eu sou uma pessoa mais organizada depois de usar o planner, mas o legal dele é você coloca as tuas preocupações lá dentro e depois você vai riscando. Isso dá uma satisfação de dizer assim,
Cara, passou, fiz, Tá resolvido. tá resolvido. Um checklist, né? Uhum. E tem coisas que vão se resolver por si só, que você nem precisou tomar nenhuma medida. Que Sim. nem era tão importante assim. Sim. Elas vão se resolvendo. Quando você vê, você fala, poxa, eu estava tratando como urgência algo que não deveria nem estar ocupando espaço aqui dentro. Sim. E queimando fosfato, perdendo energia com aquilo. Então, eu vejo que a gente precisa reaprender a viver de uma forma mais simples e descomplicada. Sabe? Com pequenas coisas, assim, na rotina. Não precisa fazer grandes feitos. Eu não preciso estar feliz só quando eu for viajar para Paris, para Dubai, para algum lugar. Eu posso ser feliz agora com o que eu tiver. Se eu souber desfrutar a vida. Amém. Mas, às vezes, a vida tá tão pesada que a gente precisa ir para bem longe para aproveitar. E quando você chega lá, você não aproveita nada. Porque se você não é feliz e nem grato no pouco, você não vai ser no muito. E a gente tem que aprender a agradecer pelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, as pequenas conquistas, porque isso também ativa áreas do cérebro responsável pela dopamina. Dopamina é prazer, motivação, recompensa. E aí, às vezes, é agradecer. Poxa, nossa, hoje eu consegui essa meta. Poxa, hoje eu consegui tomar um copo de água. Nossa, hoje eu consegui comer uma folha de alface. Poxa, hoje eu resisti à cuca do meio da tarde. Poxa, hoje eu resisti àquela xícara de café depois das 4. Pô, comemora. Informa pro teu cérebro o que tá acontecendo. Né? A gente não informa e quer que ele responda de uma forma positiva. Cris, muito obrigado até aqui. Foi Uma incrível. baita aula. Foi incrível. Eu não anotei nada, mas eu vou rever e vou anotar muita coisa. Com certeza foi um grande aprendizado para nós e para todo mundo que está nos acompanhando. E a gente quer pedir que você dê o teu recado final, onde o pessoal te encontra. Se tu tem algum convite, fica à vontade. Esse espaço é teu. Então, para quem quiser saber mais sobre estilo de vida, sobre hábitos, pode seguir no Instagram, dracristiane.molon. Logo, logo nós vamos ter alguns projetos novos aqui, algumas mentorias, algumas coisas diferentes. E não vou dar spoiler agora, né? Mas vocês sigam lá. E eu atendo em Jaraguá do Sul, na Clínica Integrativa, e trabalho com a medicina integrativa. E se vocês quiserem saber mais, nas redes sociais eu falo bastante, eu gosto de falar bastante. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi uma conversa muito leve, foi muito agradável, foi um presente para mim estar aqui hoje. E estou à disposição de vocês, né? E para as pessoas que estão em casa, comecem. Não espere adoecer para definir o que realmente é importante na sua vida. Comece com o que você tem, onde você está. E vai aos pouquinhos, todo dia, sem cobrança, sem exigência, sem chicotinho curto. Vai fazendo aos poucos e vai experimentando essa mudança, vivendo o processo. E tem que ser leve. Se não for leve, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Recalcula a rota, volta e reprocessa tudo. O caminho do estilo de vida tem que ser leve e você tem que se sentir bem. Se não estiver sendo desse jeito, é porque você não está bem orientado, tem alguma coisa que está disfuncional no meio do caminho. Muito obrigada pelo convite. Nossa, Legal. agradecemos. Suzy, teu recado. Meu recado? Aquele final. Eu não sei qual recado você quiser dar. Eu acho que o Mike tá se referindo ao meu Instagram, que é o @nafim.atelier. Então você pode seguir a Suzy lá, nós no vocêeeu.coaching, e dia 23 de novembro nós teremos o nosso evento presencial. Ele vai ser restrito para 10 casais, um dia para ativar o amor no seu casamento. Se você sente que precisa mudar hábitos também no teu casamento, no teu relacionamento, no link da bio você encontra mais informações de como se inscrever, de como será esse dia. O lugar é fantástico, inclusive em Jaraguá do Sul também, lá na casa da Julie e do Peterson, que nós faremos o evento lá. Você conhece o lugar? O lugar é lindo, né? Felicilab, maravilhoso. Pessoal, é um paraíso. É um paraíso em meio à natureza, um lugar que por si só ele é terapêutico e curativo. Sim, total. Exatamente. Gente, então você é nosso convidado para esse dia. Se esse podcast fez sentido para você, pega agora, vá no botão de compartilhar, seja no YouTube ou no Spotify, onde você está assistindo, e joga ele, compartilha ele para as pessoas que precisam ouvir sobre isso, sobre hábitos saudáveis, sobre saúde. Coloque em grupos de WhatsApp, faça esse conteúdo chegar aonde ele tem que chegar. Cris, muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Que assim seja. Obrigada.